Capítulo 9. Roz entrou em casa fugindo de uma chuva irritante e gelada. Despiu a camisa e depois sentou-se no banco da antessala para tirar as botas. David apareceu. Sentou-se ao seu lado e entregou-lhe a xícara de café que trouxera da cozinha. O Dr. Delícia está na biblioteca. Sim, eu vi o carro. Bebeu um gole, segurando a xícara com ambas as mãos para aquecê-la. Está com o Harper. Levou o nosso menino para uma entrevista. A minha foi mais cedo, acompanhada de café com leite e bolo de maçã. Bolo de maçã? Guardei uma fatia grande para você. Sei bem quais são os seus pontos fracos. Parece que vai nevar. Ouvi dizer. Stella e os meninos estão na casa de Logan. Ela vai preparar o jantar e eles estão rezando para que neve e possam passar a noite lá. Mas que bom, preciso de uma ducha quente. David deixou a xícara que Roz lhe devolveu. Pensei que quisesse convidar o nosso belo professor para jantar. Estou fazendo frango e sonhos de sobremesa para afastar o frio. Parece-me bom o frango. E Mitch é bem-vindo para ficar, se quiser, e não tiver nada combinado. Não tem, garantiu David confiante. Já lhe perguntei. Ross soltou uma gargalhada diante do sorriso rasgado do jovem. Você quer juntar Mitch a quem, David? A você ou a mim? Bom, sendo uma pessoa altruísta, e já que o doutor é, infelizmente, totalmente hétero, acho que é a você. Você é um romântico incurável, não é? Ross começou a subir as escadas e só revirou os olhos quando ele gritou para ela. Vista alguma coisa sensual. Na biblioteca, Harper segurava sua cerveja pós-laboral. Não se lembrava de mais nada que pudesse contar a Mitch, mas havia respondido às perguntas e preenchera certas lacunas nos relatos da mãe e de David. Já tenho a versão de David sobre a noite em que a viram lá fora, no jardim, quando eram pequenos. A noite em que estávamos acampando, eu, David e meus irmãos. Harper acenou com a cabeça, recordando-se. Foi uma noite e tanto. Segundo David, Harper foi o primeiro a vê-la e você foi acordá-lo. Vi, ouvi e senti. Harper encolheu os ombros. Não foi fácil dizer com exatidão, mas sim, fui acordá-lo. Não recordo que horas eram. Tarde. Tínhamos ficado acordados comendo até enjoar e assustando uns aos outros com histórias de fantasmas. Depois acho que a ouvi. Não sei exatamente como, mas soube que era ela. Mas não foi como das outras vezes. Qual foi a diferença? Não estava cantando. Parecia mais gemendo, acho, ou produzindo sons ininteligíveis. Aquilo que uma criança espera de um fantasma numa noite quente de luar. Por isso fiquei à espreita, e lá estava ela, mas estava diferente. Menino corajoso, pensou Mitch, espreitando, em vez de tapar a cabeça com um saco de dormir. Como? Usava uma espécie de camisola branca, como na primavera passada lá em cima. Os cabelos estavam soltos, emaranhados e sujos, e o luar passava através dela. Atravessava. Meu Deus! Bebeu um grande gole de cerveja. Por isso acordei David e Austin e Mason. Também acordaram. Queria que Austin ficasse com Mason, mas é claro que não aceitaram. Por isso fomos todos atrás dela. Mitch conseguia imaginá-los perfeitamente. Grupos de meninos, luar, insetos e um calor intenso, e uma imagem fantasmagórica atravessando o jardim. Passou pelas prímulas da mamãe, atravessou as malvas rosa, atravessou-as. Eu estava demasiado excitado para sentir medo. Ela ia fazer algum barulho, uma espécie de sussurro ou de lamento. Acho que podemos chamar assim. Acho que havia palavras lá pelo meio, mas não conseguia entendê-las. Dirigia-se para a cocheira. Pelo menos me parecia que era para lá. Depois virou-se e olhou para trás, e o rosto dela... O que tinha? Estava como na primavera anterior, explicou, soltando um suspiro curto. Parecia louca, como nos filmes de terror, alucinada.
Estava sorrindo, mas era horrível. Por momentos, quando olhou para mim e eu olhei para ela, ficou tão frio que se via minha respiração. Depois virou-se e continuou andando, e eu a segui. Você a seguiu? Foi atrás de um fantasma alucinado? Deveria ter ficado com medo. Não fiquei. Pelo menos que tivesse dado conta. Acho que estava entusiasmado, fascinado, tinha de saber. Mas Mason começou a gritar. Foi então que fiquei sem uma gota de sangue. Pensei que ela o tivesse apanhado, o que era um disparate, pois ela estava à minha frente e ele atrás de mim. Estavam todos mais atrás do que eu do que eu tinha imaginado. Por isso voltei correndo e Mason estava caído, com o pé sangrando. Por isso voltei sangrando e Austin correndo para a tenda, à procura de uma camisa ou qualquer coisa para se cobrir, pois estávamos só de cuecas. Eu e David tentávamos levá-los quando mamãe saiu da casa correndo, como se o mundo estivesse acabando. Riu com os olhos cintilantes. Devia tê-lo visto. Tinha vestido uma calça de moletom branca e uma camiseta minúscula. Na época tinha os cabelos mais compridos, esvoaçando enquanto corria. E depois eu vi, os outros não, mas eu vi, que ela empunha a pistola do meu avô. Acredite, se tivéssemos um fantasma atrás de nós ou qualquer outra coisa, ela o teria afugentado. Mas quando se deu conta do que se passava, enfiou a pistola no cós do moletom, na parte de trás. Pegou Mason no colo e nos disse que fôssemos nos vestir. E entramos todos no carro para levar Mason ao pronto-socorro, onde levou alguns pontos. Rosa entrou na biblioteca. Você nunca me disse que tinha visto a pistola. Pensei que não quisesse que os outros soubessem. Dirigiu-se ao filho, inclinou-se e beijou-lhe a cabeça. Também não queria que você soubesse. Sempre viu mais do que devia. Virou o rosto e o manteve apoiado na cabeça do filho enquanto olhava para Mitch. Estou interrompendo? Não. Se tiver algum tempo, pode sentar-se. Já ouvi essa história de duas fontes e não me importaria de ter a sua versão. Não há muito mais que eu possa dizer. Os meninos queriam dormir lá fora. Vá-se lá saber por quê. Estava um calor dos diabos e havia insetos por todo lado. Mas os meninos gostavam de armar barracas. Como queria manter as coisas debaixo dos meus olhos e ouvi-los, fechei a porta do meu quarto e desliguei o ar-condicionado para ter as janelas abertas. Estávamos no quintal, argumentou Harper. O que poderia nos acontecer de mal? Muita coisa. E os acontecimentos provam que eu fiz bem em passar a noite suando. Quando eles se acalmaram, também eu adormeci. Acordei com os gritos de Mason. Agarrei a pistola do meu pai, que naqueles dias guardava na gaveta de cima do guarda-roupa. Tirei as balas da caixa de joias e carreguei a arma às pressas. Quando cheguei lá, Harper e David carregavam Mason, que tinha o pezinho sangrando. Precisei mandá-los se calar, porque estavam todos falando ao mesmo tempo. Levei o bebê para dentro de casa. Limpei-lhe o pé e vi que iria precisar de pontos. Fiquei sabendo da história a caminho do hospital. Mitch aqueceu e ergueu o olhar dos apontamentos. Quando você foi à cocheira? Ross riu. Assim que amanheceu. Levei esse tempo todo para voltar a colocá-los para dormir. Levou a arma com você? Sim, para o caso de que eles terem visto algo mais corpóreo do que pensavam. Eu tinha idade suficiente para ir com você, contrapôs Harper. Não devia ter ido sozinha. Ross balançou a cabeça. Acho que era eu quem mandava àquela altura. Seja como for, não houve nada para ver. E também não sei dizer se senti alguma coisa, genuinamente, ou se estava tão excitada que pensei sentir. O que lhe pareceu? Que estava frio e não deveria estar, e senti, parece melodramático, mas senti a morte à minha volta. Inspecionei a cocheira de cima a baixo, mas não encontrei nada. Quando é que a cocheira foi reformada? Fechou os olhos para pensar. Por volta do início do século XX, Reginald Harper era conhecido por querer as últimas novidades, e os automóveis enquadravam-se nessa cocheira. Guardou o carro na cocheira por algum tempo, depois passou a usar os estábulos, e a cocheira transformou-se numa espécie de almoxarifado, com o jardineiro morando no primeiro andar.
Somente mais tarde, por volta de 1920, creio, é que meu avô a transformou em uma casa de hóspedes. Por isso é pouco provável que ela tenha ficado hospedada lá, ou tenha ido visitar o jardineiro, pois essas datas são posteriores às primeiras aparições, o que pode ter sido guardado lá enquanto foi uma verdadeira cocheira? Charretes, alimentos para cavalos, talvez ferramentas. Um lugar estranho aonde ela ir. Sempre me interroguei o que teria morrido lá, comentou Harper. E pensei que me diria depois de eu ter me mudado para lá. Mitch dirigiu a atenção para ele. Teve alguma experiência? Não, ela não liga muito para rapazes quando passam de certa idade. Ei, está nevando. Levantou-se de um salto e dirigiu-se para a janela. Talvez não pare. Ainda precisa de mim? Perguntou a Mitch. Por ora não. Obrigada por seu tempo. Disponha. Até logo. Ross balançou a cabeça quando o filho saiu. Ele está indo lá fora para tentar apanhar neve o suficiente para fazer uma bola que possa atirar na cabeça de David. Há coisas que nunca mudam. Por falar em David, se quiser jantar conosco e esperar que a neve pare, ele está fazendo frango e sonhos. Apenas um tolo recusaria frango e sonhos. Durante a última semana fiz alguns progressos, caso a eliminação seja um progresso. Estou ficando sem candidatas para o lugar de Amélia, pelo menos documentadas. Ross se aproximou da escrivaninha onde Mitch trabalhava e observou as fotografias, as tabelas e os apontamentos. E quando ficar sem candidatas documentadas? Passarei a procurar fora do cesto. Por falar nisso, mas sem ser nada a ver com o assunto, o que pensa sobre basquete? Em que sentido? No sentido de ir a um jogo. Ganhei um bilhete adicional para o jogo do meu filho amanhã à noite. Vão jogar contra o Ole Miss. Esperava ser capaz de convencê-la a ir comigo. A um jogo de basquete? Uma coisa informal, muitas pessoas, um tipo específico de entretenimento. Sorriu-lhe quando ela se virou. Parece um bom começo, e talvez se sinta mais inclinada para esse gênero de confraternização do que para um jantar a dois. Mas se preferir a segunda opção, estarei livre na noite seguinte. Um jogo de basquete talvez seja interessante. Lily estava sentada no tapete persa quando Ross, batendo com um cachorrinho de plástico nos botões de um telefone de brinquedo. A mãe de Lily estava com a cabeça enfiada no guarda-roupa. Experimente a sombra para os olhos, Ross. A voz de Riley soava abafada à medida que ia revirando as roupas. Sabia que o tom não combinava comigo, mas não me contive. Vai ficar muito bem em você, não vai, Stella? Vai, com certeza. Já tenho maquiagem suficiente para 3 mulheres, argumentou Ross, e tentou concentrar-se na aplicação da sombra. Não sabia como o seu espaço privado acabara por ser invadido por aquelas mulheres. Não estava habituada a mulheres. Ai, meu Deus, você tem que usar essa. Riley tirou a calça que David convencera Rosa a comprar e que, até aquela data, nunca mais tinha voltado ao seu corpo. Nem pense. Só pode estar brincando, Ross, mostrou a Stella. Olhe só. Nem à força eu seria capaz de vesti-la, disse Stella. Claro que seria, ela estica, explicou Riley. Além disso, como você tem seios, seus quadris são perfeitos. Mas essa calça é muito comprida para você. Lembra-se daquela blusa vermelha que David me deu no Natal? Ficaria um arraso com essa calça. Então leve-a, disse Ross. Não, você é quem vai usar. Olhe a bebê um bocadinho, está bem? Vou buscar a blusa num instante. Não vou vestir a sua blusa, tenho muitas, pelo amor de Deus, é só um jogo de basquete. E isso não é razão para você não ir sensual. Vou usar uma calça jeans. Derrotada, Riley sentou na cama ao lado de Stella. Como você é teimosa. Olhe, vou usar a sua sombra. Posso escolher os brincos? Os olhos de Ross percorreram o espelho até cruzarem com os de Riley. Pode parar de me chatear? Combinado. Riley levantou-se e, ainda em movimento, agarrou Lily quando a bebê lhe estendeu os braços. Apoiou a filha nos quadris e começou a revirar a caixa de joias de Ross. Que vai levar? Não sei, uma jaqueta qualquer. O pullover de cachemiro verde, sugeriu Stella.
o verde escuro e aquele casaco de couro fantástico. Aquele que vai até os joelhos. Ross pensou no conjunto enquanto pintava os olhos. Está bem, pode ser. Muito bem, estes. Riley ergueu um par de espirais de prata comprida. Sapatos? Perguntou, virando-se para Estela. As botas de cano curto de pele preta, com um salto largo. Vai buscá-las enquanto vou buscar a blusa aí. Meninas, interrompeu Ross, podem ir. Eu trato do resto sozinha. Mas inclinou-se para beijar Lily. Agora vão brincar em outro lugar. Ande, Riley, antes que ela decida usar uma camisa e botas de jardinagem só para nos contrariar. Ela estava certa quanto à sombra, acrescentou Ross, enquanto arrastava Riley para fora do quarto. Sem dúvida, pensou Ross. Era um tom muito interessante de castanho, com um laivo de dourado para lhe dar vida. Sabia como utilizá-lo em seu benefício. Sabia Deus que tinha prática em se arrumar e tinha vaidade suficiente para ficar maravilhosa quando era necessário. Ao mesmo tempo, imaginava que ter outras mulheres mais jovens, na casa era uma vantagem e aproveitaria seus conselhos sobre moda, exceto no que dizia respeito àquela calça. Dirigiu-se à cômoda e abriu a gaveta do meio, onde guardava as roupas boas. Adorava os materiais macios, pensou, enquanto mexia nas peças dobradas, cachemira e algodão, sedas. Tirou o pullover de cor verde escura e desabotoou-o. O frio atingiu-a como um choque que a fez recuar. Depois imobilizou-se, quando ele lhe foi arrancado das mãos. Não acreditando no que via, observou-o batendo na parede do outro lado do quarto, caindo em seguida no chão. Os joelhos queriam ceder, mas ela se manteve de pé e atravessou lentamente o quarto para apanhar a peça. A parte da frente tinha rasgões, como se unhas furiosas tivessem rompido o tecido. Enquanto se obrigava a se manter calma, Ross viu a sua respiração formar pequenas nuvens. Isso foi imaturo e desagradável de sua parte. Mau e mesquinho. Eu gostava desse pullover, gostava muito, mas não vai fazer diferença nenhuma. Furiosa, girou sobre os calcanhares, à espera, desejosa de ver qualquer coisa, alguém com quem confrontar-se. E tem mais, se está pensando em repetir a gracinha com o restante da minha roupa, fique avisada de que vou preferir ir nua a ceder a esse tipo de chantagem. Por isso é bom ter ataques de raiva em outro lugar. Ross atirou o pullover em cima da cama e voltou à cômoda. Pegou uma blusa ao acaso e vestiu-a. Quando vestiu a calça jeans, os dedos tremiam tanto de raiva quanto de aflição. Sou eu quem toma as minhas decisões, explodiu. Sempre foi. Continue assim, repita isso e eu vou dormir com ele só para irritar você. Acabou de se vestir, enfiou os pés nas botas, agarrou o casaco de couro e depois obrigou-se a não bater a porta. Quando a fechou, encostou-se e respirou fundo até se acalmar. Uma coisa era certa, pensou ela. E Mitch não teria falta de assunto durante a viagem até o jogo. Mesmo assim, esperou até que estivessem a caminho, com as luzes da Harper House pelas costas. Tenho de lhe contar umas coisas e depois acho que seria melhor que esquecêssemos os assuntos profissionais por algumas horas. Aconteceu alguma coisa? Sim. Primeiro, há poucos dias, tive um encontro irritante no trabalho com uma conhecida que é campeã de mexericos há 20 anos. Um belo recorde. E ela se orgulha disso, tem a ver com meu ex-marido. A questão em si não é importante, mas me incomodou um pouco e deixou-me com aquilo que chamo de dor de cabeça de mau humor. Por isso fui para casa, tomei uma aspirina e deitei-me por alguns minutos. Não estava dormindo, pairava apenas naquele estado intermediário e agradável, e na minha cabeça encontrei-me no jardim, sentada num banco à sombra em finais de primavera. Como sabe que era primavera? Final de primavera, início de junho. Viu pelas plantas, pelos botões desabrochando. Contou-lhe o restante, dando ênfase aos pormenores. É a primeira vez que fala de um sonho. Não foi um sonho, não estava dormindo. Acenou de forma impaciente com a mão. Sei que as pessoas estão sempre dizendo o mesmo,
quando pensam que estão acordadas. Eu estava acordada. Está bem, você é que deve saber. Levou-me em espírito, senti o frio, o cheiro das flores, as rosas brancas no caramanchão. Senti o ar na pele, entretanto, outra parte de minha consciência de que eu me encontrava na cama, no meu quarto, com a cabeça latejando. Desconcertante. Você é muito sutil, retorquiu. Sim, foi desconcertante e perturbador. Não gosto de ter ninguém dirigindo meus pensamentos. E quando olhou para mim, quando abriu os olhos na cova, foi como uma espécie de terrível amor. Nunca me magoou e sempre pensei que ela não seria capaz de fazê-lo até esta noite. Mitch saiu da estrada, freou bruscamente e depois virou-se para Ross. A calma que ela habitualmente via, que costumava sentir nele, foi substituída por uma raiva profunda. O que quer dizer com isso? Ela atacou? Pelo amor de Deus! Não me atacou, mas sim a um pullover de cachemir muito bonito. Foi um presente de aniversário, por isso só o tinha desde novembro e estou zangada por ela ter estragado. Conte-me tudo o que aconteceu. Quando ela terminou, Mitch recostou-se e tamborilou com os dedos no volante. Não queria que saísse comigo. Pelo visto não, mas o problema é dela. Cá estou. Voltou a olhá-la. Por quê? Disse que o faria e faço aquilo que digo. Ah, isso podemos juntar o fato de ela ter me deixado furiosa. E eu também não recuo. Por fim, queria saber se vou gostar de sua companhia socialmente. Nunca vi uma pessoa tão direta. É verdade, é uma característica que irrita muita gente. Não estou incluído nesse grupo. Sinto muito pelo pullover. Eu também. Poderíamos especular. Poderíamos, atalhou Ross, mas preciso que não seja já. Ela não conseguiu impedir nosso programa, portanto, também não deveria conduzi-lo. Por que não falamos de outra coisa até sermos obrigados a voltar ao assunto? Claro. Sobre o que gostaria de falar? Talvez começasse por me interrogar em voz alta sobre quanto tempo pretende ficar aqui na estrada e até que ponto vamos chegar atrasados ao jogo de seu filho por causa disso. Ó certo, voltou à estrada. E se eu desse início à conversa dizendo-lhe que tenho uma faxineira nova? Sério? É amiga de um amigo de um amigo. Mais ou menos. É muito voltada para o Feng Shui, por isso está reorganizando tudo lá em casa. Áreas de carreira, área de saúde, sei lá. E faz listas de coisas que eu tenho que comprar, como, por exemplo, um sapo de dinheiro para meu canto da prosperidade ou algo do gênero, e outras moedas chinesas, e diz que tenho que ter uma planta verde. Creio que é para a área da saúde. Não sei ao certo e tenho medo de lhe perguntar. Por isso estava pensando se poderia devolver-me a planta que você levou na primavera passada. Aquela que você estava matando? Não sabia que a estava matando, nem sabia que ela estava lá. Negligência por desconhecimento não deixa de ser negligência. Você é muito difícil. E se eu assinar um acordo em que me comprometo a tratar dela melhor? O que interessa é que vai ser ela tomando conta da planta, pelo menos de 15 em 15 dias, e você pode visitá-la. Vou pensar no caso. Quando chegaram, o ginásio estava cheio. Percorreram apressados a fileira por entre o barulho, as cores e a estação até seus lugares, enquanto as equipes iam praticando lançamentos no campo. Aquele é Josh, o número 8. Rosa observou o rapaz alto de camisa branca, debruada de azul, saltar e empurrar a bola na tabela para o cesto. Mas que bela forma! Foi a 10ª escolha da NBA. Vai jogar para o Celtics no ano que vem. Ainda nem estou acreditando. Não vou passar a noite me gabando, mas tinha de dizer isso. Vai passar para o profissional? Vai para o Celtics? Gabe-se à vontade. Eu iria me gabar. Vou me conter tanto quanto puder. Seja como for, Josh é ala, que é a posição que distribuiu o ataque da equipe a partir do externo. Enquanto bebericava o refresco que Mitch havia comprado para ela, Rosa o ouviu desfiar um curso intensivo de termos e explicações sobre o basquete. Com o início do jogo, Ross observou a ação, apreciou os movimentos rápidos como relâmpagos e ecos de vozes.
o estrondo da bola no assoalho. Durante a primeira parte, Mitch aproximava-se de vez em quando e explicava uma decisão, uma estratégia, uma jogada. Até que Ross se levantou com o resto do público do Memphis para reclamar de uma decisão errada por parte do árbitro. Será que precisam fazer cirurgia nos olhos? Já tínhamos entrado. Será que ele precisa de 3 pés no chão? Isso vai carregar. Só lhe falta um empilhador. Quando ela voltou a se sentar, soprando de raiva, Mitch coçou o queixo. Certo. Ou sou um professor excepcional, ou você entende de basquete. Tenho 3 filhos, entendo de basquete, entendo de futebol e de beisebol. E, a dada altura, entendia mais do que queria sobre corpo a corpo profissional. Mas, em grande medida, ultrapassam essa fase. Desviou o olhar do jogo apenas o suficiente para lhe sorrir. Mas você estava se divertindo tanto ao ensinar uma mulher que não quis estragar o seu prazer. Obrigada. Quer uns nachos? Aceito. Apreciou o jogo e se divertiu quando, no intervalo, Josh localizou o pai no meio do público e sorriu. Sentiu-se ainda mais feliz quando o rapaz olhou para ela, depois outra vez para o pai e ergueu o polegar com entusiasmo. E quando no fim do jogo os Memphis Tigers acabaram por vencer o Ole Smith's Helbs por 3 pontos, admitiu que a experiência quase compensava a perda de um pullover de cachemir. Quer esperar e felicitar o seu filho? Hoje não. Vai precisar de mais de 1 hora para sair do vestiário e passar pelas fãs, mas gostaria que um dia o conhecesse. Com muito prazer. É um prazer vê-lo jogar, não só pelo estilo e pela técnica, pois tem bastante dos dois, mas pelo entusiasmo. Percebe-se que ele adora esse jogo. Desde pequeno, Mitch passou o braço pela cintura de Ross para que fosse fácil atravessarem a multidão que saía. Vai ser duro para você quando ele se mudar para Boston. É uma coisa que ele sempre quis. Para mim, parte de mim quer ir com ele, porém, mais cedo ou mais tarde temos de deixá-los partir. Quase morri quando os meus 2 filhos mais novos saíram de casa. Ainda ontem tinham 5 anos. Mitch retirou o braço e depois segurou-lhe a mão enquanto atravessavam o estacionamento. Estaria interessado em comer alguma coisa depois desse jogo? Hoje não, terei de levantar cedo, mas obrigada assim mesmo. Jantar amanhã? Rosa olhou. Olhe, para me tirar de casa 2 noites seguidas é preciso um batalhão. E amanhã terei uma reunião do clube de jardinagem, à qual, por razões pessoais, não posso faltar. Na noite seguinte, presinto uma campanha. Como está correndo até agora? Nada mal. Nada mal de todo, pensou, apreciando o ar fresco e o calor da mão dele na sua. Façamos assim, você pode ir lá em casa jantar depois de amanhã, mas desde já vou avisando. Sou eu que cozinho, é a noite de folga do David. Você sabe cozinhar? É claro que eu sei cozinhar. Não consigo cozinhar quando o David está em casa, mas por acaso sou muito boa cozinheira. A que hora será o jantar? Ela riu. Vamos combinar às 7. Estarei lá. Quando chegaram ao carro de Mitch, Quando chegaram ao carro, Mitch a acompanhou ao lado do passageiro, virou-a, envolveu-a com os braços e puxou-a para si. Beijou-a, suave e demoradamente. Ross recurvou as mãos nos braços dele, agarrou-se a ele, e deixou-se levar pela sensação, pelo calor do corpo dele, pelo frescor do ar, pela necessidade contida sob a suavidade do beijo. Depois Mitch recuou, com os olhos fixos nos de Ross, e abriu-lhe a porta. Fiz agora, porque imaginei que se o deixasse para quando acompanhasse a porta, estaria à espera. Pretendo surpreendê-la, pelo menos de vez em quando. Acho que não será muito fácil. Até agora já conseguiu algumas vezes. Quando Rosa entrou no carro, Mitch fechou a porta e pensou que talvez ainda tivesse mais algumas surpresas na manga. Capítulo 10. Harper conseguia passar, e passava efetivamente horas sozinho todos os dias na estufa de enxerto, sem se sentir aborrecido e sem precisar da companhia de outras pessoas. As plantas com que trabalhavam eram uma fonte de fascínio e satisfação sem fim. Quer estivesse criando uma planta nova ou fazendo experiências com uma híbrida, era o trabalho que adorava.
Também gostava do trabalho no exterior, os enxertos e a propagação das plantas no campo. Já selecionara as árvores que pretendia enxertar e teria de passar parte da semana recolhendo as mudas e podando as árvores que enxertara no ano anterior. A mãe deixara esse tipo de decisão nas suas mãos. O que, quando e como. Sabia que era preciso muita confiança da parte dela para recuar e deixá-lo gerir essa parte do negócio. Era preciso notar, contudo, que ela não só lhe ensinara tudo sobre aquele trabalho, como também lhe ensinara o amor por tudo que criava. Tinha passado horas intermináveis no jardim e na estufa quando ele crescia. Os irmãos também haviam aprendido, mas o interesse deles divergia, enquanto o de Harper se centrava na Harper House, no jardim, no trabalho. Os anos de estudo apenas tinham feito com que tivesse a certeza de que seria o trabalho de sua vida. A responsabilidade que sentia em relação a eles, a casa, o jardim, o trabalho e a mulher que o ensinara, era absoluta. Acreditava ser uma dádiva que o amor e a obrigação se unissem de forma tão perfeita. Tchaikovsky era a música que tocava para as plantas, enquanto em seus fones de ouvido a opção de clássico recaía sobre os Barenaked Ladies. Examinou os vasos e fez anotações nos vários registros. Sentia-se particularmente satisfeito com as dálias que enxertara na primavera anterior a pedido de Logan. Dali a 2 semanas faria crescer os tubérculos guardados e na primavera iria colhê-las. No jardim teria de apresentar um bom suprimento de sonhos de Stella, a dália de um azul intenso que ele havia criado. Era interessante o modo como os acontecimentos se desenrolavam, pensou. Tudo porque Logan e a organizadora Stella tinham se apaixonado, e Logan revelara seu lado sentimental pela dália azul, com que Stella sonhara. E o sonho, pensou Harper, devera-se a noiva Harper. Tudo acabara por descrever um círculo que regressava àquela casa e ao que ali crescia. Não haveria sonhos de Stella sem a noiva. E sem a Harper House não haveria noiva. E imaginava que nada disso existiria sem a determinação ferrenha da mãe em manter a casa e fundar o negócio. Como estava voltando para a porta, viu quando esta se abriu e observou Riley entrando. Sem a sua mãe, também ela não estaria ali. Não teria havido uma bela mulher grávida batendo a porta da Harper House no inverno anterior, à procura de um trabalho e de um lugar para morar. Quando ela sorria, seu coração dava um salto breve e automático, após o que regressava ao normal. Riley bateu-lhe com um dedo no ouvido e Harper retirou os fones. Desculpa se eu interrompo. Ross disse que você tinha vasos que já podiam ser levados para a loja. Stella quer fazer uma venda de inverno. Claro, você quer que eu vá buscá-los? Não é preciso, tenho caixas e uma carreta baixa ali fora. Primeiro, deixe-me verificar o estoque e atualizá-lo. Dirigiu-se ao computador. Quer uma Coca-Cola? Gostaria muito, mas ainda tenho que ter cuidado com a cafeína. É verdade. Riley continuava amamentando Lily, o que ele achava encantador. Ah, tem água na sacola térmica. Isso me cairia bem. Quando você tiver tempo, pode me mostrar como fazer enxertos? Stella me disse que é você quem faz quase todos, pelo menos no campo. Nesta altura do ano, gostaria muito de aprender. Claro, se você quiser. Ofereceu-lhe a garrafa d'água. Pode experimentar com o salgueiro. Foi o primeiro enxerto que a mamãe me ensinou a fazer. São os melhores para praticar. Seria ótimo. Pensei que um dia, quando encontrar uma casa para mim e para Lily, talvez pudesse plantar qualquer coisa que eu tivesse criado. Harper se sentou, dizendo a si próprio para se concentrar no estoque. O perfume dela, algo de essencialmente feminino, conduzia à perfeição com o cheiro de terra e das plantas. Você tem muito espaço lá em casa. Espaço até demais. Riu e tentou ler por cima do ombro do rapaz. Já estamos aqui há 1 ano e ainda não me habituei àquele espaço todo. Adoro morar aqui, sério, e para a Lily é uma maravilha ter tanta gente à sua volta. E não há ninguém mais fantástico do que a sua mãe. É a pessoa mais maravilhosa que já conheci.
Porém, mais cedo ou mais tarde terei de encontrar um, digamos, cantinho, só para mim e para Lily. Sabe que mamãe adora ter você aqui em casa. Caso contrário, já teria colocado todo mundo para correr. É verdade. Ela tem mesmo um jeito para estruturar as coisas, não é? Faz com que seja tudo à maneira dela. Digo isso no bom sentido. É uma pessoa forte e inteligente. Parece que nunca tem medo de nada nem de ninguém. Eu a admiro muito. Você também é bastante corajosa e inteligente. Coragem, talvez, mas comecei a perceber que grande parte dela veio do fato de não ter tido grande juízo. Pegou distraidamente um pedaço de ráfia e enrolou no dedo. Agora, quando olho para trás, nem sei como pude sair de casa grávida de 6 meses. Pelo menos agora, quando olho para Lily e percebo, bem, tudo, vou ficar em dívida com a sua mãe pelo resto da vida. Ela não iria querer isso, mas pelo menos sobre isso não vai ter voz ativa. A minha filha tem um bom lar, repleto de amor. Tem um emprego do qual gosto mais a cada dia que passa. Tenho amigos e família. Teríamos ficado bem e eu iria garantir que assim fosse. Mas sem Ross, Lily e eu não teríamos o que temos agora. É engraçado, estava pensando que a maior parte das coisas, a casa, o negócio, até mesmo Logan e Stella, giram à volta da minha mãe. Talvez até mesmo a noiva. Por que a noiva? Se mamãe tivesse vendido a casa, e com certeza houve momentos em que teria sido mais fácil se eu tivesse feito, talvez a noiva já não estivesse mais lá. Talvez seja preciso um Harper lá em casa, não sei. Encolheu os ombros e levantou-se para selecionar as plantas de que dera baixa no inventário. É algo que penso de vez em quando. Talvez seja verdade. Quando chegar a sua vez, você não vai vender, não é? Não. Acontece que, quando penso que talvez devesse sair da casa de hóspedes, encontrar uma casa própria, não consigo. Para começar, é lá que eu quero estar. Por outro lado, por mais inteligente ou forte que a minha mãe seja, julgo que é melhor eu estar por perto. Acredite que ela ficará triste e um pouco solitária se você e Lily se mudarem. Especialmente porque Stella e os meninos vão para a casa de Logan daqui a uns meses. Talvez. Eu não estou pensando em fazer nada a curto prazo, mas com ela e Mitch andando juntos, pode ser que tenha a companhia de que precisa. O quê? Estacou, com um ficus jovem e saudável nos braços. Andando? O que quer dizer? Eles não andam juntos. Quando duas pessoas saem 2 ou 3 vezes, vão a jogos de basquete, jantares, sei lá mais o que, quando ela prepara o jantar dele, costumo dizer que andam juntas. Eles estão trabalhando no tal projeto, é como se fossem reuniões. Riley dirigiu-lhe um sorriso feminino que Harper reconheceu. O sorriso que considerava um homem distante do que se passava. Regra geral, não damos uma reunião por encerrada com um beijo demorado. Pelo menos, nos últimos tempos, não tive a sorte de participar de uma reunião dessas. Beijo? O quê? Não andei espinhando nem nada do gênero, apressou-se Riley para garantir. Por acaso estava acordada com Lily na noite e espreitei pela janela quando Mitch trouxe Rosa em casa. Está bem, olhei de propósito quando vi o carro, só para ver o que se passava. E se aquilo que vi foi representativo de alguma coisa, então estão andando mesmo juntos. Harper voltou a posar o vaso com uma pancada seca. Pelo amor de Deus! Riley pestanejou. Harper, é uma tolice você ter algum problema com o fato de sua mãe estar saindo com um homem. Da última vez que ela saiu com um homem, acabou casada com o vigarista. Cometeu um erro, admitiu Riley, começando a se irritar. E Mitch não tem nada a ver com o sacana de Bryce Clark. E como podemos saber? Sabendo. Não basta. Ao que parece, para ela basta. Não foi isso que eu disse. Eu disse... Porque ele não é rico? Não tem o precioso sangue dos Harper nas veias? Isso não quer dizer que você comece a inventar histórias sobre ele. Espetou o dedo na direção do peito de Harper. Deveria ter vergonha de falar como um snob. Não seja tola, não disse nada disso. Não me chame de tola.
Não a chamei de tola, Cristo. Nem sequer quero falar com você agora. Virou-lhe as costas. Ótimo, eu também não quero falar com você, contrapôs Harper. Ficou pensativo e irritado com a situação, enquanto carregava e transportava ele próprio as plantas. Preparado para o combate, foi procurar a mãe. Rosa estava no campo, examinando os canteiros dos viveiros e as rosas que ele enxertara no início da época. Vestia um casaco com capuz, luvas sem dedos e um par de botas tão velhas e surradas que se tornava impossível distinguir uma cor. Harper deu-se conta de que ela parecia mais ter a sua idade do que ser sua mãe. Riley encontrou você? Perguntou-lhe Ross. Sim, já está resolvido. Sabe, estou pensando em acrescentar uma estufa de propagação mista e em criar mais palmeiras. Estou entusiasmada com essas árvores múltiplas que você criou. Os nossos clientes vão adorar. Acho que vou ficar com uma que dá nectarinas e pêssegos, observou uma das árvores jovens que Harper enxertara e depois dividira em estacas. É um trabalho maravilhoso, Harper. E aquela pereira ali? Mãe, você está dormindo com Mitch Carnegie? O quê? Virou-se para encará-lo. O sorriso de satisfação e o orgulho que lhe cintilava nos olhos desapareceram completamente. O que você me perguntou? Você ouviu a pergunta, gostaria de uma resposta. E por que haveria de responder a uma coisa que não lhe diz respeito? Quero saber até que ponto você está envolvida com ele. Tenho o direito de saber. Ah, com certeza não tem, não. Não abri a boca em relação a Clark. Foi um erro que não vou repetir. Vou proteger você, quer queira, quer não. Por isso, se não me disser, vou perguntar a ele. Não vai fazer nada disso, Harper. Afastou-se, virando as costas para o filho. Harper sabia que Rosa estava reprimindo uma onda de mau humor. Ambos tinham um feitio perigoso e ambos eram muito cuidadosos com ele. Quando foi a última vez que o interroguei sobre as pessoas com quem saía ou com quem mantinha relações íntimas? Quando foi a última vez que casei com uma caçadora de dotes? Ross deu meia volta, e seu mau humor encontrava-se agora tão próximo da superfície que Harper o via saindo como chispas de seus olhos. Não gosto que me atire isso na cara. Não gosto de fazer isso. Não me interessa que fique zangada. Ninguém vai magoar você outra vez enquanto eu estiver por aqui. O que sabemos acerca dele? Para mim, já foi muito longe ao se meter com alguém para quem trabalha. É tão zeloso com cada coisa. Como é que conseguiu fazer isso? Suspirou profundamente. Deixe-me fazer uma pergunta a você. Alguma vez cometi o mesmo erro 2 vezes? Até agora não. A confiança que você tem em mim me deixa arrasada. Descalçou as luvas e abateu com elas na coxa. Vou lhe dizer uma coisa. Ele é um homem interessante e atraente, com quem gostei de sair algumas vezes. Tenho uma relação muito forte e carinhosa com o filho, e, como me orgulho do mesmo, são pontos ganhos. É divorciado e mantém uma relação cordial com a mãe do filho e com o segundo marido dela. Isso nem sempre é fácil. Não fez nada inadequado, mesmo segundo os seus elevados padrões. Não está à sua altura. Oh, Harper, eu não sou um exemplo de virtude. Ninguém quer que seja, só quero que você esteja bem e que seja feliz. Meu querido, aproximou-se do filho, levou as mãos ao rosto dele e acariciou-o ligeiramente. Essa deveria ser a minha deixa. Se eu lhe prometer, jurar, que aprendi a minha lição com Bryce, você se acalma? Só se prometer contar-me se ele for muito longe. Eu posso ouvir o que está dizendo. Está bem, prometo. Anda, vamos ver o resto das coisas antes de entrarmos. A conversa deu a Ross muito em que pensar. Como seria possível conhecer tão bem o seu primogênito e, ao mesmo tempo, ter ficado tão surpresa com a alteração naquela tarde? Por outro lado, será que havia mãe que concebesse que os filhos se preocupavam com ela? Não havia espaço na sua mente nem no seu coração para essa possibilidade, pois ambos estavam cheios de preocupação pelos filhos. Além disso, compreendera pela primeira vez na totalidade o quanto desapontara com Bryce.
magoara Harper tanto ou talvez ainda mais do que a si própria. Seria possível compensar os entes queridos ou era algo que necessitava de tempo para sarar? Como uma ferida. Como queria um pouco de sossego, dirigiu-se ao seu quarto pela entrada exterior e despiu a roupa de trabalho. Foi até a sala de estar com a intenção de ouvir um pouco de música e passar algum tempo desenhando para se descontrair, mas viu as pilhas ordenadas de correspondência que tinha em cima da secretária. Tal como era seu hábito, David separara a correspondência profissional, as contas e as cartas pessoais, as quais eram cada vez menos, pois ela e quase todos os seus conhecidos tinham aderido ao e-mail. Como gostava de tratar das más notícias primeiro, sentou-se e começou a abrir as contas. As despesas da casa provocavam um breve esgar, mas era esse o preço a ser pago por ter tanto espaço e tanta gente usufruindo dele. Pegou o talão de cheques e prometeu a si própria que em breve, antes do mês seguinte, começaria a pagar as contas através da internet. É claro que prometia a mesma coisa todos os meses, mas desta vez era sério. Assim que possível, pediria a Estela que lhe mostrasse o que tinha de fazer. Preencheu os cheques para a conta da eletricidade, do gás, do telefone e do cartão de crédito. Depois franziu a sobrancelha para o envelope de outro cartão de crédito. Quase jogou fora, partindo do princípio de que seria uma apresentação de serviços, mas depois o abriu só para confirmar. Arregalou os olhos quando viu as despesas, o total, mais de $8.000. 8.000! Era ridículo e absurdo. Não tinha cartão de crédito daquela empresa e com certeza não havia feito despesas no valor de $8.000. Restaurantes, aparelhos domésticos, a seção de moda masculina da Dillard's. Confusa, pegou o telefone para denunciar o erro e passou meia hora seguinte abrindo caminho por entre uma burocracia intrincada. Em seguida, telefonou para o advogado. Quando o processo foi posto em marcha, recostou-se com uma sensação de peso no estômago, a deixá-la inquieta. O cartão fora emitido em seu nome, com todos os seus dados pessoais, o endereço, o número de segurança social, até mesmo o nome solteiro de sua mãe. O último utilizador do cartão dava pelo nome de Ashby Harper. Inteligente, pensou, muito inteligente. Não utilizara o nome verdadeiro, nem acumulara despesas nos locais que visitara com mais frequência. Não duvidava de que àquela altura o cartão já teria sido destruído. A última despesa fora realizada 3 dias antes do final de ciclo de cobrança. Cobraria todas as eventualidades, como já era seu hábito, o vigarista do Bryce. O dinheiro não teria sido o principal motivo, pensava Rosa agora. Não que ele não apreciasse os benefícios de $8.000 e uns trocados. Contudo, seu objetivo era causar-lhe problemas, irritá-la e, acima de tudo, recordar-lhe que ainda andava por aí. E quanto a isso, pouco havia que ela pudesse fazer. Duvidava que, se conseguisse chegar a ele através das despesas, fosse possível provar que fraudara a empresa de cartão de crédito. Seria ela que teria que destrinchar aquela teia, tendo para isso de gastar tempo, esforço e verba necessária para as despesas legais. Fora uma atitude vil e mesquinha, algo que combinava com ele à perfeição. E Harper, o pobre Harper, preocupado com a eventualidade de ela voltar a cometer o mesmo erro. Nunca mais na vida. Para ter um pouco mais de tempo para se acalmar, Ross não foi jantar e, antes de falar com Harper, escreveu mensagens longas e pormenorizadas aos filhos mais novos. Assim que teve certeza de que as crianças estavam na cama, pediu a Harper e a David, bem como a Riley e a Estela, que se reunissem a ela no salão. Sinto muito, começou a dizer. Sei que alguns de vocês devem ter planos para essa noite. Creio que não vai demorar muito. Não faz mal, garantiu Estela. Houve alguma coisa, diga-nos o que é. Já tomei medidas para tratar do assunto, mas é provável que peçam a todos para responder algumas perguntas. Esta noite, ao verificar as minhas contas, encontrei uma conta de cartão de crédito de um cartão que não tenho e de despesas que não fiz. Contudo, foi requisitado e emitido graças a uma série considerável de informações pessoais.
É claro que a empresa detentora do cartão vai investigar o caso, mas quero que saibam que fui obrigada a fazer referência a todos que vivem nessa casa. Não tenho dúvidas de que o cartão foi requisitado por Bryce. Ele tem conhecimento dos dados e é uma atitude muito ao seu estilo. Você não é obrigado a pagar, comentou Riley rapidamente. Esse tipo de coisa chegou a acontecer na livraria onde trabalhei. Não é obrigado a pagar. Não, não vou pagar. Mas isso vai custar-me tempo e energia. A situação me incomoda. Acho que o objetivo foi esse: perturbar igualmente todos os que vivem nesta casa. Algo que julgo também ser do seu agrado. Lamento muito por isso. Olhou para Harper. Lamento. Não volte a fazer isso. A dizer isso, o tom de voz de Harper era gentil. Não quero voltar a ouvir dizer que lamenta, mãe. Então, e a polícia? É provável que venham a se envolver, mas eu vou lhes dizer que o meu advogado me explicou. Embora a empresa detentora do cartão vá seguir o caso até o fim, será muito difícil provar que foi ele quem usou o cartão. Não utilizou o nome verdadeiro e não fez despesas de vulto que pudessem levantar suspeitas. Ninguém vai se lembrar de que ele entrou na Dillard's e comprou umas camisas ou um par de sapatos. É o tipo de coisa que sabe fazer muito bem. Tinha de se levantar e de se mexer, por isso foi para mais perto na lenha da lareira. O melhor que temos a fazer é afastar-nos o máximo possível e deixar que as coisas sigam seu curso. Mais cedo ou mais tarde, e acredito que assim seja, ele vai fazer uma das três coisas. Vai aborrecer-se, vai encontrar outra pessoa para incomodar, ou vai dar um passo mais comprido do que as pernas e se dar mal. Escolha a opção número 3, propôs David. Que Deus o ouça, replicou Ross, obrigando-se a se sentar. Já escrevi a Austin e a Mason, pois quero que eles e todos vocês fiquem atentos. É possível que ele pense em se divertir à custa de vocês e faça alguma coisa parecida com um de vocês, ou com mais alguém. Ao imaginar essa possibilidade, a tensão que sentia nos ombros intensificou-se, até que os músculos lhe pareceram barras de ferro por debaixo da pele. Stella, você e eu temos de ter uma atenção redobrada no que diz respeito a despesas em nome da loja. Não se preocupe. Ele por nós não passa, Ross. Sinto muito que você tenha que passar por isso. Há alguma coisa que eu possa fazer? Que algum de nós possa fazer? Se houver, eu digo, prometo. Muito bem, Ross levantou-se. Acho que é tudo. Vou subir e tratar de umas coisas que adiei. Você ainda não jantou, recordou a David. Quer que eu leve alguma coisa para você? Agora não, mais tarde eu como. David ficou de pé enquanto via sair. Filho da mãe, resmungou quando Ross não podia mais ouvir. É um maldito vigarista, nojento e com ternos ferrando fora de moda. Por que não lhe fazemos uma visita? Harper continuou sentado. Sua voz mantinha-se baixa, mas agora tinha um timbre ameaçador. Olha, que é uma boa ideia. Riley pôs-se de pé, com os punhos cerrados ao lado do corpo. Vamos todos lhe fazer uma visita já. Sente-se, Xena. David afagou-lhe o ombro. Mesmo que não me lembre de nada mais divertido do que quebrar-lhe uma rótula ou duas, essa não é a atitude correta. 2 e 2 costumam ser 4, disse Harper, e acho que é a reação correta. David tem razão, frisou Stella. Só ia deixar Ross ainda mais embaraçada e irritada do que já está. Neste caso, não lhe contaremos. Riley abriu os braços. Não podemos ficar aqui sentados. Eu não vou ficar, corrigiu Harper. Quem vai ficar é você. Espere aí um bocadinho. Acalme-se. Como se fosse um átrio, David colocou-se entre os dois. Esqueça seu mau humor e pense, Harper. Damos umas pauladas merecidas no Clerk. E as nódoas negras desaparecem num instante. E ele fica com a satisfação de saber que a atingiu, que a incomodou. Isto é a última coisa que ela quer. Você sabe disso tão bem quanto eu. A arma mais importante que tem contra ele é a indiferença. Vai perdê-la quando tiver que tirar você da prisão por agressão. E não é só isso. Stella continuou sentada, apertando as mãos com força no colo. Quanto mais importância dermos ao caso, mais ela vai se sentir incomodada. O melhor que temos a fazer é seguir-lhe o exemplo, lidar com o assunto friamente, como se fosse negócios.
e temos de nos lembrar que se para nós isso é difícil, para ela é ainda mais. Detesto isso, disse Riley, com um tom irônico. Detesto que você tenha razão, e gostaria que tivesse razão depois de termos dado cabo do canalha. Queria defendê-la, mostrar que você tem caráter, Harper. E acho que também é uma prova de caráter saber que não é assim que se resolvem as coisas. Talvez não, mas Harper não conseguia apagar a imagem que tinha de Bryce aos seus pés, transformado numa pasta sanguinolenta. Talvez não fizesse mal não saber ao certo onde encontrar o canalha. Seria capaz de descobrir. Meia dúzia de telefones resolveria o caso. Mas esses telefonemas iriam afugentar a presa antes de ele chegar lá. E, no fundo, sabia que David tinha razão. Não era capaz de ficar em casa remoendo. Havia mais um assunto que tinha que resolver, e pouco lhe interessava que a mãe não gostasse. Continuava ansioso por um confronto quando bateu à porta do apartamento de Mitch. Tinha uma vaga esperança de encontrá-lo com outra mulher. Assim, podia dar-lhe um soco e liberar a fúria que consumia. No entanto, quando Mitch abriu a porta, parecia estar sozinho. Isso caso não se contasse com o ruído que Harper reconheceu como sendo a transmissão televisiva de um jogo de basquete. Olá, como vai? Entre. Quero falar com você. Claro, só um pouco. A atenção de Mitch já regressava à enorme tela de televisão que dominava uma das paredes. Falta menos de 2 minutos para o intervalo. Estamos perdendo por 2 pontos. Droga, caramba. Perde a bola. Harper não conseguiu evitar deixar-se levar pela ação e gritou quando o número 8 recuperou a bola. Girou com uma espécie de graciosidade mágica e a lançou pelos ares. 3 pontos! São 3 pontos! Mitch deu um murro amigável no braço de Harper. E chegamos ao intervalo. Quer beber alguma coisa? Uma cerveja cairia bem. Sinto muito, não tenho. Coca-Cola? Pode ser, obrigada. Enfiou as mãos nos bolsos quando Mitch se afastou. Sozinho, percustrou a sala, franzindo as sobrancelhas, quando viu algumas moedas penduradas em fitas vermelhas. Que bela televisão, comentou quando Mitch voltou com uma lata. É o meu orgulho, depois de meu filho, é claro. Sente-se. Vou direto ao assunto. O que está acontecendo entre você e minha mãe? Mitch sentou-se e observou Harper enquanto erguia a lata. Não sei lhe dizer, pois depende muito dela e do que ela quiser. Eu não sou cego ou surdo, nem estou morto. É óbvio que a considero muito atraente. Admiro o que ela conseguiu na vida e gosto muito de sua companhia. Se parte dessa atração tiver a ver com dinheiro ou com a posição dela, afaste-se. Com uma calma aparente, Mitch pegou o controle da televisão, colocou no mute e voltou a pousá-lo. O que você disse é uma coisa horrível. Ela passou por uma fase terrível ainda há pouco tempo, razão pela qual não o ponho agora para fora da minha casa. Esforçou-se para ignorar o assunto e manteve a paciência a algum custo. Sua mãe não precisa de dinheiro nem de posição social para ser atraente. É uma das mulheres mais bonitas e fascinantes que já conheci. Gosto dela e acredito que ela sente alguma coisa por mim. Espero que possamos explorar esses sentimentos. Seu primeiro casamento não foi bem sucedido. O culpado disso fui eu. Rodou a lata de Coca-Cola nas mãos. Não tenho cerveja na geladeira porque há 14 anos não bebo. Sou um alcoólatra e destruí meu primeiro casamento. Já contei isso tudo à sua mãe, com mais detalhes do que aqueles que estou disposto a compartilhar com você. Eu agi assim, pois julguei que ela merecia saber a história antes de darmos os passos iniciais em direção ao que espero que venha a ser uma relação. Sinto muito por tê-lo embaraçado. Não embaraçou, irritou-me um bocado. Isso eu não lamento. É a minha mãe, e você não viu o que ela passou. Não sabe o que ainda está passando. O que quer dizer com ainda? Esta noite ela descobriu que Bryce requisitou um cartão de crédito em nome dela. Não pode provar, pelo menos por enquanto, mas certamente foi ele. Foram feitas despesas, por isso ela teve de se dar ao trabalho de cancelá-lo, de tratar das questões legais e de nos contar o que passou. Mitch pousou a bebida e levantou-se da cadeira, passeando pela sala. Foi a raiva que emanava dele que acalmou Harper.
Pensei em procurá-lo e dar-lhe uma surra. Eu ajudo você. As palavras soltaram mais um nó no estômago de Harper. Era o tipo de sentimento que respeitava. David convenceu-me a não fazer isso. Na verdade, David e Stella. Mamãe não ia gostar. É uma das coisas que ela considera imprópria. Depois iriam começar os mexericos, por isso vim até aqui dar-lhe uns murros, para descarregar um pouco de fúria. Cumpriu sua missão? Parece que sim. Já não é mal. Mitch passou a mão pelos cabelos. Ela está bem? Como está lidando com a situação? Da mesma forma que lida com tudo mais, de frente. Fez o que é preciso, mas está irritada. Tem medo de que possa acontecer o mesmo comigo ou com meus irmãos. Também está constrangida, acrescentou. É o tipo de situação que a constrange. A expressão de Mitch tornou-se carregada. É o que ele quer, não é? É o que ele ganha com o assunto, mais ainda do que as despesas que fez no cartão falso. É isso mesmo. Quero que saiba que se a magoar, seja da maneira que for, vai me pagar. Parece-me justo dizer isso diretamente. Está bem. Mitch voltou à cadeira e sentou-se. Deixe-me pôr as cartas na mesa para que a gente se entenda. Tenho 48 anos, ganho bem. Nada de espetacular, mas também não é nada mal. Gosto do meu trabalho e tenho a sorte de ele pagar as minhas contas e permitir-me uma vida confortável. Mitch lembrou-se de oferecer a Harper batatas fritas do pacote aberto que estava em cima da mesa. Minha ex-mulher e o marido dela são boas pessoas, e entre nós, embora sem grande ajuda minha durante os primeiros 6 anos, conseguimos educar um jovem espantoso, do qual sinto muito orgulho. Tive 2 relações mais sérias desde que me divorciei, e algumas menos sérias. Gosto da sua mãe, respeito aquilo que ela conseguiu, e não tenho a intenção de magoá-la, nem de fazê-la infeliz. Se o fizer, julgo que ela vai se vingar antes que você consiga partir para cima de mim. Fez uma pausa e bebeu um gole de refresco. Quer saber mais alguma coisa? Por hora só mais uma. Harper pegou o saco de batata e serviu-se. Posso ficar mais um pouco para ver o jogo? Capítulo 11. Com as suas mãos nos quadris, Rosa observou a nova aleia de preparação de mistura para vasos. Tinha sido necessários 2 dias inteiros para prepará-la. Tempo esse dividido com outras tarefas, em que contou com a mente analítica de Stella. Segundo a estimativa de Ross, sozinha teria precisado da metade desse tempo, mas o espaço de trabalho não ficaria tão prático. Havia contentores de terra já misturada, bancadas de trabalho, uma zona para armazenamento de sacos, uma balança, pás e colheres, vedantes de sacos e bancos. Tudo estava disposto com a eficiência de uma linha de montagem. As despesas haviam sido mínimas, algo que agradara a Stella, que tinha um olho para o lucro, bem como para a exatidão. Com o desenho simples dos sacos, alguma publicidade inteligente e o que sabia ser um produto excelente, Rosa acreditava que iriam se sair bem. Muito bem mesmo. Quando se virou para receber Harper, que acabava de entrar, estava com bom humor. O que acha de nosso empreendimento novo? Abriu os braços com uma gargalhada, agarrou um saco de 2,5 kg que já enchera e selara e lançou-o para o filho. Parece-me legal, admitiu revirando o saco. Direto, mostra que é terra de uma forma séria. Parece um daqueles produtos que encontramos nas lojas de flores sofisticadas. Exatamente, de início vamos manter os preços baixos para que tenham saída. Estou enchendo os sacos com cerca de 50 gramas a mais, para ter margem de manobra. Pensei em deixar a Ruby cuidar disso, pelo menos no começo. Talvez pergunte se a Steve se quer fazer um part-time. Não vai lhe dar muito trabalho, nem roubar-lhe muito tempo. Bem pensado, mãe, pousou o saco. Você tem jeito para um negócio. Gosto de pensar que sim. Ainda estamos zangados um com o outro? Não, mas podemos ficar outra vez quando lhe disser que fui a Memphis falar com Mitch Carnegie. O rosto de Ross ficou inexpressivo e a voz gelou. Por que você fez isso, Harper? Em primeiro lugar, eu estava furioso.
Em segundo, David e Stella convenceram-me a não dar cabo de Clark. Terceiro, queria saber em primeira mão as intenções de Mitch em relação a você. Compreendo bem o primeiro ponto. Entendo o segundo em vários níveis, mas não imagino o que poderia levar você a interrogar um homem com quem eu saio. Foi muito mal educado e invasivo. Não ando por aí inspecionando as mulheres com quem você sai. Não andei espionando e nunca andei com mulher que me roubasse nem que interferisse na minha vida ou manchasse a minha reputação. Você ainda é jovem, as palavras eram geladas. Acha que sou a única mulher que se deixou levar por um sem-vergonha? Não, não acho. Mas não me interessam as outras mulheres. Você é a única mãe que eu tenho. Isso não dá a você o direito de... Eu te amo. Não use esse trunfo. Não posso evitar, é o único que tenho. Ross, levando os dedos ao centro da testa, a esfregou com força. Ajudaria que você tivesse um pouco de confiança e de respeito por esse amor, Harper. Tenho todo o respeito e confiança do mundo por você, mãe. Já não tenho tanta certeza quanto aos homens. Mas lhe ajuda. Mance lhe ajuda. Ontem à noite adquiri muita confiança a respeito de Mitch. Pode ser que quase mereça cortejar minha mãe. Pelo amor de Deus, ele não está me cortejando. Onde você vai buscar estas... Fomos a um jogo de basquete universitário e jantamos juntos. Acho que ele está apaixonado por você. Rosa o fitou e, desta vez, levou as duas mãos à cabeça. Estou ficando tonta. Harper se aproximou da mãe, envolveu-a com os braços e a aconchegou. Não suportaria ver você magoada outra vez. Bryce só feriu meu orgulho. Para nós, os Harper, este é um ferimento mortal. E fez mais do que isso. Não creio que Mitch vai fazer o mesmo, pelo menos de propósito. Quer dizer que você o aprova? Exibindo um amplo sorriso quando a mãe inclinou a cabeça para o olhar. Esta pergunta é uma armadilha, e os filhos da minha mãe não são tolos. Se disser que sim, você vai me dizer que não precisa do meu consentimento para nada. Por isso, vou apenas dizer que gosto dele. Gosto muito. Você é esperto, Harper Ashby. Vamos fazer o seguinte. Deu-lhe uma palmadinha nas costas e afastou-se. Você pode me dar uma ajuda aqui. Quero encher 20 sacos de cada peso. Pensei que quisesse a Ruby para fazer isso. Mudei de ideia. Um pouco de trabalho simples e monótono talvez o ajude a pensar no erro de suas ações. Quem é que é esperto? No dia em que você conseguir dar a volta, meu querido, reservam um quarto no lar da terceira idade. Vamos lá trabalhar. Depois do trabalho, foi direto para casa e para o seu quarto para se lavar. Agora desconfiada, examinou a correspondência que tinha em cima da escrivaninha e olhou as contas. Não ficou aliviada por não ter encontrado nada. Era como estar à espera da última badalada. Logo depois do divórcio, houvera incômodos semelhantes, após o que se seguiu um período agradável de paz. Imaginava que a essa altura estivesse muito ocupado explorando outra pessoa para desperdiçar tempo implicando com uma ex-mulher. Lidara com o assunto na época o faria agora nesse momento. O telefone tocou enquanto se vestia. Ao terceiro toque, pensou que David estivesse ocupado e atendeu. Boa noite. Poderia falar com Rosalind Harper? É a própria. Senhora Harper, aqui fala Derek, da Kerrigan Gallery de Nova York. Queria apenas informá-la de que o vegano será enviado amanhã. Acho que isso não é uma boa ideia, Derek, não é? Não encomendei nada à sua galeria. O Cristina é vegano, Sra. Harper. Ainda na semana passada, seu representante falou pessoalmente com você. Comigo. Não tenho representante. Não estou entendendo, Sra. Harper. O valor já foi debitado na sua conta. Seu representante me disse que a senhora tinha ficado entusiasmada quando o quadro e que desejava que fosse expedido assim que a exposição terminasse. Tivemos muitos interessados na obra, mas como já estava vendida... Rosa esfregou com força a nuca, onde a tensão se instalara. Parece que temos um problema, Derek.
Deixe-me dar-lhe algumas más notícias. Explicou brevemente e se viu andando pelo quarto à medida que a dor de cabeça se instalara. Anotou o nome da empresa detentora do cartão de crédito e o respectivo contato. É uma situação muito incômoda. Pode ter certeza, concordou. Sinto muito pelo transtorno causado à sua galeria. Só por curiosidade, importa-se de me dizer o nome do quadro? Vegano é uma artista muito poderosa e dinâmica. Este óleo sobre linho, como uma moldura única de autoria da artista, faz parte da coleção das cabras e chama-se A Cabra Espantosa. É claro, replicou Ross. Seguindo o procedimento usual, ligou para a empresa de cartão de crédito e para o advogado, após o que escreveu a ambos relatando o incidente. Tomou uma aspirina antes de descer até a cozinha, onde se serviu de um copo de vinho. O recado de David estava em cima da bancada. Encontro escaldante, lasanha maravilhosa no forno. Riley e a bebê foram com Stella e os meninos à casa de Logan. Vão fazer uma festa de pinturas. Lasanha mais do que suficiente para dois. O belo professor está na biblioteca. Aqueça o pão, mexa a salada. Está na geladeira e está pronta. Bueno appetito, David. PS. CDs adequados já estão no aparelho. Agora, por favor, suba e vá calçar um Jimmy Choo. Reparou que David havia preparado o recanto da cozinha com pratos festivos, velas grossas, uma garrafa de San Pellegrino e copos de um verde pálido. Isso explicava a garrafa de vinho italiano respirando em cima da bancada. A lasanha tudo bem, disse em voz alta, mas não vou calçar aqueles sapatos para comê-la. Satisfeita e confortável com as meias cinzentas grossas que usava habitualmente em casa, dirigiu-se à biblioteca. Mitch estava sentado à escrivaninha, usando óculos e uma camiseta do Memphis Tigers. Os dedos passeavam com agilidade pelo teclado do notebook. Sobre a mesa estava uma garrafa grande de água, obra de David, com certeza, que teria massacrado Mitch para fazer uma pausa para o café habitual com um copo de água. Ele tinha um aspecto sensual e um ar estudioso, constatou, com os óculos intelectuais e a juba de cabelos castanhos, espessos e desgrenhados, com reflexos cor de avelã. Os olhos por trás dos óculos eram agradáveis, pensou, não só pela cor profunda e única, mas também bondosos e diretos. Eram intensos e perturbadores, e tinha de admitir que isso a excitava. Enquanto o observava, Mitch parou de escrever e passou os dedos pelos cabelos e resmungou sozinho. Era interessante ouvi-lo resmungando com seus botões, pois Ross frequentemente se pegava fazendo o mesmo. Também era interessante sentir aquele aperto na barriga e o desejo que lhe percorria a espinha. Era bom saber que esse instinto ainda estava vivo. E será que não se sentia curiosa para ver o que aconteceria caso aproveitasse e acendesse o rastilho? Ainda estava imersa nesses pensamentos quando começaram a voar livros das prateleiras, com volumes batendo uns nos outros, depois nas paredes e no chão, na lareira. Alternaram-se labaredas de um vermelho intenso ao mesmo tempo que o ar gelava. Meu Deus do céu! Mitch afastou-se tão depressa da escrivaninha que a cadeira tombou. Conseguiu esquivar-se de um livro e travou outro, quando Ross correu para a frente e parou tudo. Viu aquilo? Viu aquilo? Mitch abaixou-se, apanhou um livro e o colocou em cima da mesa. O seu tom de voz lento e arrastado não denotava medo, mas fascínio. Parece gelo. Vingança. Ross também pegou o livro e o frio quase lhe adormeceu os dedos. Impressionante. Estou aqui trabalhando desde as 3. Com um sorriso franco de uma criança, olhou para o relógio. Foram quase 4 horas. A biblioteca estava tão sossegada quanto, perdoe-me a expressão, um cemitério, até agora. Devo tê-la desinquietado, pois vim perguntar-lhe se quer jantar. David deixou uma refeição pronta. Juntos começaram a apanhar os outros livros. Não há dúvida de que ela não gosta de nos ver juntos. Pelo visto, não. Mitch arrumou o último livro na estante. Então, o que é o jantar? Ross o olhou e sorriu. Neste momento, percebeu que, desejo à parte, não havia nada naquele homem de que ela não gostasse.
lasanha, que David diz estar fantástica. Já provei em outras ocasiões e posso garantir que a lasanha dele é excelente. Parece-me legal. Meu Deus, você cheira tão bem. Desculpe, acrescentou, quando viu as sobrancelhas se erguerem. Estava pensando em voz alta. Olhe, consegui eliminar mais nomes e transcrevi as entrevistas que fizemos até agora. Tenho aqui um arquivo para você. Está bem. Vou começar a tentar localizar alguns dos descendentes dos empregados e dos que vamos chamar de os ramos exteriores da árvore genealógica. Parece que a parente mais velha ainda viva é a sua prima Clarice e, felizmente, ela é da área. Gostaria de falar com ela. Boa sorte. Ela continua por aqui no Riverbank Center. Sim, eu sei. Ela vai me deixar uma geração nos próximos de Amélia. Uma geração mais próxima de Amélia. A abordagem seria mais simples se você fosse falar com ela primeiro. Acontece que a prima Clarice e eu estamos de relações cortadas. Eu sei que me disse que havia um fosso entre vocês, mas será que ela não estaria interessada no que estou fazendo pela família? É possível, mas eu lhe garanto que ela não vai atender qualquer telefonema que eu lhe dê. Olhe, eu compreendo os atritos familiares, mas nesse caso você não compreende, Clarice Harper. Ela cortou, ela cortou o sobrenome há anos e optou legalmente pelo primeiro e segundo nomes. E essa é a importância que dá ao nome Harper. Nunca se casou. Quanto a mim, nunca encontrou ninguém suficientemente mole ou estúpido para aguentá-la. Com um franzir de sobrancelha, Mitch encostou-se à mesa. Essa é a sua maneira de me dizer que não quer que entre em contato com ela porque contratei-o para fazer um trabalho e não pretendo dizer-lhe como fazê-lo. Por isso, não fique perturbado. Estou apenas informando que ela decidiu excluir-me aos meus filhos de seu plano de existência, o que para mim não faz diferença. O único comentário positivo que posso fazer sobre ela é que quando mete uma coisa na cabeça vai até o fim. Mas se você não se opõe a que eu fale com ela, que a envolva, absolutamente. O melhor que tem a fazer é escrever-lhe, com um tom muito formal, e apresentar-se. Não se esqueça de utilizar a parte do doutor e outras credenciais impressionantes que por acaso tem à mão. Se lhe disser que pretende escrever a história da família Harper e mostrar que fica muito honrado em entrevistá-lo e por aí por afora, talvez o receba. Foi ela que você expulsou de casa, não é verdade? Mais ou menos. Não me lembro de ter comentado esse assunto com você. Eu falo com pessoas. Ela não foi a única pessoa a ser perseguida com uma roçadora. Um breve clarão de divertimento surgiu na expressão de Ross. Anda mesmo falando com pessoas. Faz parte do meu trabalho. Imagino. Não a persegui com uma roçadora. Isso aconteceu com os jardineiros. E também não foi uma roçadora. Foi com uma vassoura metálica regulável, o que não faria grande estrago. Se não estivesse tão zangada e tivesse a cabeça mais fria, tinha ido buscar a podadeira, que os idiotas usaram nas minhas mimosas. Pelo menos com isso poderia ter estraçalhado o rabo deles. Podadeira, isso é, imitou uma tesoura com os braços. Exatamente. De volta à sua prima, por que a expulsou? Porque quando a convidei, para meu desgosto, para um churrasco de família há alguns anos, ela, que nunca foi mãe, chamou meus filhos de pirralhos malcriados e declarou que se eu fosse uma mãe decente, daria uma surra neles de vez em quando. Depois chamou o Harper de mentiroso, quando ele estava divertindo algum dos primos mais novos com histórias da noiva, e mandou-me calar-se. E mandou-o calar-se. Mitch meneou a cabeça. E continua viva. A cólera lhe tomara o rosto, mas o comentário curvou-lhe os lábios num sorriso. Já há algum tempo que anda se arriscando, pois criticava habilmente a forma de eu educar meus filhos, o modo como geria a casa, o meu estilo de vida e, por vezes, a minha moral. Mas ninguém ataca meus filhos na minha casa. Cheguei a pensar em matá-la, mas conhecendo minha opositora, imaginei que ser expulsa da Harper House seria um castigo mais doloroso. Acho que já lhe disse que você é dura. Gosto disso. Ainda bem,
pois já não tenho mais idade para mudar. Concluindo, ela me amaldiçoou, e a hora em que a Harper House tinha ficado nas minhas mãos incompetentes. Parece ser uma delícia de senhora. Vou escrever-lhe amanhã. Não lhe diga que está trabalhando para mim. Não será difícil de descobrir. É verdade, mas quanto menos se referir a mim, melhor. Tem mais alguma dúvida? Gostaria de saber como consegue passar o dia trabalhando e continuar com um aspecto fantástico à noite. Ross aguardou mais um instante e após aqueceu. Não vamos falar nisso. Isso seria o quê? A visita que meu filho lhe fez ontem à noite. Ah! Como estava virada para Mitch, Ross avistou um clarão de surpresa que lhe passou no rosto antes de tirar os óculos e começar a limpar as lentes com a camisa. Ele lhe contou? Sim, estava zangado, por isso agiu sem pensar. Foi como agarrar uma vassoura em vez de uma podadeira. Ela deu uma gargalhada. Foi algo parecido. Ambos temos um mau humor terrível. É por isso que nos esforçamos para contê-lo. Nem sempre dá bom resultado. Gostaria de lhe pedir desculpas pelo comportamento dele. Não posso aceitar. Os olhos de Ross deixaram transparecer aflição, algo que Mitch raramente vira nela. Mitch, eu sei que Harper foi longe demais, mas ele é jovem e... Não está percebendo? Não posso aceitar um pedido de desculpas, pois não há razão para tal. Seja de quem for, ele estava preocupado com você. Não preciso, nem quero que se preocupem comigo. Talvez não, mas isso não vai impedir uma pessoa que gosta de você de tentar. Falamos, acabamos por nos entender e o assunto ficou por aí. E não vai falar mais sobre o caso. Foi entre nós dois. Vocês homens, lá tem seus códigos de honra. Você não ia comentar esse último incômodo. Por um instante, Ross pensou no telefonema, mas voltou a ignorá-lo. Não há nada para comentar. Estou tratando do assunto. O que aconteceu desde ontem à noite? Você sabe disfarçar muito bem. Por isso, devo tê-la apanhado desprevenida. Aconteceu mais alguma coisa? Só uma pequena irritação, mas já tratei disso. Não é importante. Ou melhor, não vou permitir que se torne importante. Se o fizer, vou transformar-me em vítima e ele ganhará. Não serei vítima dele. Isso é algo que nunca permiti e não vou começar agora. Falar comigo, desabafar um pouco, também não a transforma em vítima. Não estou habituada a falar dos meus problemas. Não me sinto confortável, mas agradeço a oferta. Mitch pegou sua mão. A oferta está de pé. Agora a minha oferta é a seguinte. Na semana que vem, o Chicago estreia no Operon. Venha comigo e depois podemos jantar. Talvez eu aceite. Está me cortejando, Mitch? O polegar dele afagou a mão. Prefiro dizer que a estou seduzindo, Rosalind. Seduzir é uma palavra bonita. Tenha cuidado para não me pressionar e levar esse cortejo para a intimidade. Se a pressionasse, não seria corte nem intimidade. Além disso, imagino que a porta se fecharia no meu traseiro logo depois de me ter expulsado. O divertimento estampou-se em seu rosto. É muito astuto. Acho que você é um homem inteligente. Sei que estou inebriado. Outra palavra bonita. Tenho que passar a ter cuidado com elas. É o tipo de coisa que desconfia. Sim, é um homem inteligente. Ela tinha escolha e decidiu-se. Vamos lá para cima. Pela segunda vez nesta noite, viu a surpresa no rosto dele. Depois, Mitch levou a mão aos lábios. Vai ser uma coisa séria? Sim, muito séria. Neste caso, será um prazer. Saíram da biblioteca e percorreram o corredor. A casa ficou vazia, por isso estamos só nós dois. Bem, três. Olhou enquanto subiam as escadas. Você vai se sentir incomodado? Pelo fato de ela poder estar nos observando? Respirou fundo. Acho que vamos ter que descobrir. Por acaso você... Interrompeu-se e balançou a cabeça. O quê? Não. Fica para depois. Está bem. Espero que não se importe de adiar o jantar. À guisa de resposta, Mitch virou-se para ela e encostou-a à parede. Depois encostou os lábios nos dela.
Começou suave e caloroso, mas tornou-se quente e exigente. Ela estremeceu uma única vez, um arrepio de excitação que se espalhou pelo corpo e a fez lembrar-se da sensação da eminência. Mitch ergueu a cabeça. Você estava dizendo? O comentário a fez rir e descontrair. Pegou-lhe a mão e levou-o para o quarto. Fechou a porta. Mitch perdeu um instante observando o quarto, com uma cama de dossel encantadora e janelas altas de cortinados abertos para deixar entrar a noite. É parecido com você, o quarto, explicou, observando as paredes de um verde prateado, as antiguidades, as linhas duras e os detalhes elegantes. Belo e sofisticado, com uma elegância simples que reflete uma graciosidade e um sentido de estilos inatos. Fico com vontade de ter perdido algum tempo me embelezando. Então olhou para ela, de camisa informal e calça confortável. Está perfeita. Perfeita ou não, sou desse jeito. Acho que iria cair bem acendermos a lareira. Acercou-se desta, mas Mitch levou a mão ao seu braço. Eu acendo. Da varanda você deve ter uma bela vista do jardim, disse enquanto se acocorava à frente da lareira. As portas do terraço abriram-se, de par em par, com uma rajada de vento gelado. Tenho sim. Ross dirigiu-se às portas e esforçou-se para fechá-las. Certa manhã, quando tenho tempo, gosto de tomar café no terraço. Mitch acendeu o lume e o tom das palavras foi tão descontraído quanto o dela. É difícil imaginar uma forma melhor de começar o dia. Ross foi até a cama para afastar o edredom. Ou de terminar, muitas vezes com um último copo de vinho ou uma xícara de café lá fora antes de me deitar. Ajuda a eliminar por completo as tensões do dia. Estendeu o braço e apagou a luz do abajur. Por que não o deixa aceso? Ross balançou a cabeça. Da primeira vez, a lareira acesa. Force-me e sou vaidosa. Por isso prefiro assim. Favorece-me e sou vaidosa. Por isso prefiro assim. Deixou-se deitar onde estava, à espera de que ele se aproximava. Quando o abraçou, a porta do quarto se abriu e fechou com violência. Imagino que haverá mais coisas assim, comentou Ross. Não importo. Levou as mãos ao rosto dela. Não me importo, repetiu, tomando a sua boca na dele. Ela sentiu o coração disparar, num sobressalto excitante, o tipo de sensação que despertava todo o seu corpo, ao mesmo tempo que lhe dava uma vida palpitante. Em resposta, ergueu os braços para envolver seu pescoço e mudou o ângulo do beijo para aprofundá-lo. Ouviram-se relógios batendo como loucos. Em desafio e por necessidade, ela aproximou o corpo dele. Quero que me toque, murmurou junto de seus lábios. Quero ser tocada por você. Suas mãos em mim. Deitou-a na cama e afundou-se com ela. Seu peso a fez suspirar. O peso de um homem, o que isso significava. Depois ele a tocou e ela gemeu. Sentiu o calor que emanava dela. Soubera, sempre que estava ali, por debaixo daquela fascinante e fria máscara, a pele era como veludo, veludo aquecido, nos quadris, no dorso, na delicada curva dos seios. O corpo elegante, mas não delicado, era firme e disciplinado, tal como a sua mente, pensou ele, igualmente atraente. Ela parecia uma fruta madura e proibida, que cheirava a jardins noturnos. As mãos dela subiram por baixo de sua camisa, pelas suas costas, mãos ásperas e fortes, em contraste excitante com o corpo delgado e a pele aveludada. Passou-lhe a camisa por cima da cabeça e ergueu-se o suficiente para lhe cravar os dentes no ombro nu. O choque chegou à sua virilha. A porta voltou a se abrir e o vento entrou em rajadas e gelou-o. Ele limitou-se a se cobrir com o edredom e se escondeu com ela lá embaixo. Ela riu e encontrou a boca dele no escuro. Enquanto a saboreava, se regalava com ela. Despiu-lhe a camisa. Me diga se sentiu frio. Não sinto, é impossível. Sentia-se ardente por dentro e queria mais. Mas duas mais das suas mãos, da sua boca, arqueou o corpo contra o dele, exigindo, excitando-o, quanto as mãos, a boca, lhe reclamavam o peito.
A excitação atravessou. A alegria de estar entregando o corpo, de estar sendo usado. Rolaram juntos, libertando-se mutuamente das roupas, juntando-a à pele nua quando esta começou a reluzir com o calor e a paixão. Os cobertores caíram e a luz da lareira tremeluziu em seus corpos, o mesmo tendo ouvido alguém chorando em algum lugar recôndito de sua mente. Ela apenas conseguia sentir a excitação crescente. Apenas conseguia vê-lo, à luz do fogo, se erguendo sobre ela. Juntou-se a ele e abriu-se para recebê-lo, e suspirou quando sentiu entrar o seu corpo. Observaram-se, o olhar e o corpo unidos. Depois o movimento lento tornou-se claro, à medida que a respiração abrandava e se intercortava, à medida que um prazer imenso a subjugava. Viu-a se erguer, o pescoço arqueado, os olhos desfocados. Sentia-o a voar enquanto o apertava. Esforçou-se para se conter durante mais um instante, só mais um pouco, à medida que ela estremecia. O fogo suspenso que liberou com um gemido longo e grave, e o corpo perdeu as forças quando se rendeu. Beijou-a, um último beijo desesperado antes de mergulhar e se esvaziar. As portas estavam fechadas como deveriam estar. O lume crepidava e consumia-se lentamente, e a casa estava sossegada e quente. Rosa estava aninhada em Mitch, no meio da cama, e se permitiria gozar a felicidade e a plenitude. Não seria preciso muito esforço para adormecer. Parece-me que ela desistiu, comentou Mitch. Sim, pelo menos por enquanto. Você tinha razão quanto ao lume, é muito agradável. Depois rolou, voltando a deixá-la por baixo de si. Pôde olhá-la no rosto. Estar com você, começou a dizer. Depois balançou a cabeça e levou os lábios no dela. Estar com você. Sim, com um sorriso, passou os dedos pelos cabelos dele. Isso também é agradável. Há muito tempo que não tinha vontade de estar com ninguém, sabe? Para um estudioso, você tem belos braços. Apertou-lhe os bíceps. Gosto de braços assim. Não quero que pense que sou fútil, mas é um prazer estar nua com um homem que mantém a forma. Digo o mesmo de uma mulher. Da primeira vez que a vi, fiquei observando você enquanto se afastava. Tem um belo traseiro, Sra. Harper. Por acaso tenho. Com uma gargalhada, deu uma palmada nele. É melhor nos vestirmos e descermos antes que todos comecem a chegar em casa. Só mais um pouco. Foram os olhos que me fascinaram. Meus olhos? Exatamente. Pensei que talvez fosse pela cor, a mesma de um bom uísque envelhecido. E eu adorava um bom uísque, mas não foi isso. É a maneira como eles me encaram, diretos, corajosos e um pouco nobres. Por favor. Neles é possível ver-se a senhora da casa, e não faço ideia de por que motivo isso é tão sensual. Deveriam ser irritantes ou pelo menos intimidadores, mas para mim são apenas estimulantes. Se assim é, vou ter que começar a usar óculos escuros para não deixar você todo excitado em momentos impróprios. Não vai fazer diferença. Beijou-a brevemente e depois afastou-se. Deu-lhe a mão. Isso não faz diferença. Foi importante. Não há mais ninguém. O coração de Rosa acelerou um pouco e sentiu-se jovem e um pouco tola. Sim, isso faz diferença. Foi importante. Não há mais ninguém. Uma coisa séria, comentou ele, e levou a mão dela aos lábios. Logo, logo, vou querer tomá-la em meus braços outra vez. Rosa apertou sua mão. Precisaremos ver o que fazer quanto a isso.